Tem rolado muita coisa, sabe, que eu tenho ouvido sobre a organização de Boston e o JB. Eu me considero o melhor jogador two-way do mundo. Vamos esclarecer as coisas. Existem duas opiniões completamente opostas e polarizadoras sobre Jaylen Brown como jogador de basquete. De um lado, os fãs o veem pelo que ele conquistou. Presença constante no All-Star, um ex-MVP das finais. Peça-chave dos Celtics ao longo desses anos. Sem Jason Tatum por quase toda a temporada, Brown atingiu suas melhores médias e levou os Celtics a 56 vitórias. Não dá para negar que Brown é um jogador excepcional. Celtics tentando assumir a liderança. Brown, meu Deus do céu! Por outro lado, as pessoas veem um jogador que às vezes é tão frustrante de assistir por causa das falhas no seu jogo. Um jogador que basicamente tem quase tantas perdas de bola quanto assistências em sua carreira nos playoffs, o que é horrível considerando o quão alta é sua taxa de uso. Jogador já mostrou frustração com sua organização por não respeitá-lo e até insinuou achar-se melhor que Tatum. Apesar de ganhar tanto quanto um dos 5 melhores jogadores da liga, temos uma década de dados sobre a carreira de Brown que mostram que, em mais de 20 mil minutos dele em quadra, o Celtics na verdade é pior como equipe. Tatum, no entanto, realmente melhora sua equipe de forma significativa. Mesmo que gostemos de unir esses dois, por que os números não mostram que Brown tem o mesmo impacto em vitórias que Tatum, e não é por falta de dados? Na verdade, é o maior tamanho de amostra possível, um tamanho de amostra que cobre toda a carreira dele. Vamos dar uma olhada detalhada na mais intrigante superestrela da NBA, desde o ataque dele, passando pelas contribuições nos playoffs e por fim sua defesa. Ele merece o rótulo de ser chamado o melhor jogador two-way da NBA. Consegue um espaço. Brown errou. O Wembanyama estava bem ali. Estas são as finais da Conferência Leste de 2018, a série em que Jaylen Brown e Jason Tatum fizeram sua primeira aparição sob os holofotes mais brilhantes da NBA. Eles tinham 21 e 19 anos e foram a terceira escolha geral em drafts consecutivos. Em um ano em que o Boston Celtics foi assolado por lesões em suas duas principais estrelas, Kyrie Irving e Gordon Hayward, eles tinham zero, e eu quero dizer zero, expectativas. Eles não tinham nada pelo que jogar, exceto dar a essa dupla jovem o máximo de minutos possível e ver do que eles eram capazes. E o que eles fizeram mudou o rumo de toda a franquia. Tatum infiltra. Vai pra dentro e crava com tudo. Uau. Aliás, toda essa campanha nos playoffs consagrou eles. Eles dois surgiram no cenário ao mesmo tempo, e a partir desse momento, suas carreiras estariam ligadas para sempre. Para eles, eram só dois jovens querendo testar seus limites sob os holofotes nacionais. Para os Celtics, no entanto, isso foi uma revelação. Quando Kyrie e Gordon Hayward chegaram no verão anterior, eles eram o assunto da cidade. O time esperava disputar o campeonato contando com esses dois. O fato desse time ter feito uma campanha de playoffs bem-sucedida sem eles, ficando a um jogo das finais, fez com que quisessem mudar de direção imediatamente. Ao longo dos anos, essa dupla de Tatum e Brown quase sempre foi colocada junta, e sempre havia uma discussão entre a torcida dos Celtics sobre quem era melhor. Um lado destacava a pontuação superior de Tatum, o outro a defesa supostamente melhor de Brown. Mas com o passar dos anos e à medida que eles se aproximavam do auge, foi Tatum quem se tornou um All-Star primeiro. Tatum entrou para o primeiro Time All-NBA 4 vezes seguidas. Tatum ficou entre os 6 primeiros do MVP por 4 anos seguidos, enquanto Brown nem foi cogitado nesse período. Mais importante, Tatum foi quem mais evoluiu, sempre acrescentando algo novo ao seu jogo a cada ano. B recebeu marcação dupla no canto e desarmado. Ele melhorou muito na defesa, aproveitando melhor sua envergadura como defensor na ajuda sem a bola. Ele se tornou um passador muito melhor, e sua habilidade de passar sob marcação dupla superou em muito a do próprio Brown. A diferença entre Tatum e Brown aumentou, e logo ficou óbvio que Tatum era o jogador superior. Se formos honestos, Brown mal parece diferente do que era nos últimos 5 anos. As mesmas fraquezas e falhas que ele tinha quando era mais jovem ainda são muito evidentes. Tipo, ele ainda tem dificuldade em controlar a bola e sua visão de jogo é muito limitada para quem quer ser a principal opção do time. Ele está no jogo 5, perto da cesta, com mãos ativas na defesa. Ele é um defensor que contribui positivamente e é um pontuador de alto volume.
Essa combinação em si não é ruim, mas quando você adiciona seu alto índice de uso e sua criação de jogadas e passes medianos, é uma receita que prejudica mais o ataque do time do que ajuda. Já falei das perdas de bola, mas para quem segura tanto a bola, a relação assistências-perdas de bola dele é ruim. Na carreira, ele tem uma taxa pior que Cam Thomas, criticado por ser considerado o jogador mais egoísta de todos os tempos. Brown não tem certas qualidades esperadas de um jogador que concentra muito a bola nas mãos. Em uma temporada em que Tatum ficou de fora se recuperando de uma ruptura no tendão de Aquiles, Brown teve a chance de assumir a liderança do time e foi um sucesso. Muito do sucesso dos Celtics, como em anos anteriores, vem da força do elenco e de um sistema sustentável onde cada jogador contribui com suas habilidades. A pontuação de Brown disparou porque ele arremessou mais do que nunca, mas arremessar mais porque é necessário não significa que você seja um jogador melhor do que antes. Ele teve quase 30 pontos por jogo, mas de novo com eficiência abaixo da média da liga. Se você considerar o controle de bola e a criação de jogadas abaixo da média dele, isso também aparece nas métricas avançadas de impacto. No único ano em que Jaylen Brown liderou o ataque, o Boston Celtics teve desempenho melhor sem ele em quadra. Isso é insano, né? Talvez você possa apontar para a ideia de que o elenco do Boston Celtics é tão forte do começo ao fim que, quando Jaylen Brown não está jogando, o time ainda supera os adversários com facilidade. Mas isso não é coincidência. Na verdade, é a 6ª vez em 9 anos que o time de Jaylen Brown piora com ele em quadra. Eu mencionei anteriormente a amostra de 20 mil minutos e se você tem uma amostra que abrange uma década, é difícil argumentar contra isso. Por muito tempo, muitos achavam Jaylen Brown melhor nos playoffs que Jason Tatum. Quero dizer, ele realmente ganhou o prêmio de MVP das finais em cima do Tatum, e ele não tem tantos jogos visivelmente ruins como o Tatum já teve. Apesar de Kevin Durant ter vencido o MVP das finais 2 vezes sobre Stephen Curry, isso não o tornava mais importante para o time do que Curry. A mesma lógica se aplica à relação entre Tatum e Brown. Tanto nas finais de 2022 quanto nas de 2024, Brown foi estatisticamente mais produtivo, mas foi o Tatum que os adversários priorizaram conter, porque eles sabem que ele é quem faz o ataque dos Celtics funcionar. Neste pós-temporada, a torcida vibrou com a cesta de 3 pontos. Isso ficou claramente visível na quantidade de marcações duplas e traps que o Tatum teve que enfrentar em comparação ao Brown. Ele enfrentou marcação dupla em quase toda a posse de bola e teve dificuldade para se adaptar, o que fez seus números caírem bastante. O Brown, no entanto, enfrentou bem menos marcações duplas, não só nas finais, mas na maioria das séries dos playoffs. Ele tem a vantagem de jogar no 1 contra 1 com mais frequência porque o Tatum é o cara que recebe mais atenção. Ele se beneficia da atenção que o Tatum atrai, mas o Tatum raramente ganha algo jogando ao lado do Brown, pois a defesa não se preocupa tanto com ele. Mesmo quando o Brown poderia dominar o seu confronto, suas habilidades em criar jogadas para os companheiros ou até mesmo sua tomada de decisão não chegam nem perto de ser tão impactantes. Ele sempre quer tentar criar seus próprios arremessos, mas sua eficiência nisso não é particularmente boa. No papel, pode parecer que Tatum e Brown são tratados como iguais, mas essa dinâmica não é uma situação de um A e um B como você pensa que é. Brown é claramente tratado como uma segunda opção. Então, ele é realmente o melhor jogador two-way da NBA? Jaylen Brown já se autoproclamou assim várias vezes, não só recentemente, mas até mesmo alguns anos atrás. Esse já é um rótulo polêmico para começar. Por muito tempo, chamamos Kawhi Leonard de melhor jogador two-way da liga, mas dá para argumentar que ele foi o melhor defensor por alguns anos. À medida que ele foi envelhecendo, surgiu a oportunidade para outra pessoa assumir esse título. É aí que entra Jaylen Brown. Já comentamos sobre seu ataque, mas o mais difícil é marcar quase 30 pontos por jogo e ainda manter forte presença defensiva. Poucos atletas conseguiram isso na história do esporte. Aqui está um painel com as estatísticas defensivas dele do NBA.com para a temporada de 2025 a 26. Esse número é o percentual de acerto dos adversários quando marcados por Brown, ou seja, ele segura seus adversários em impressionantes 42,2%. Aqui está a média da liga, 46,5%. Essa é uma grande diferença, independentemente de onde Brown marca, no perímetro, garrafão ou até 6 pés da cesta. Ele contesta só 3 arremessos por jogo, mas segura os adversários quase 6 pontos percentuais abaixo da média da liga.
Isso também ocorre nos anos anteriores, quando Brown supera o defensor médio em quase todas as áreas da quadra. Resumindo, ele é um grande defensor. No entanto, assim como existe mais no ataque do que apenas pontuar em grande volume, também há muito mais na defesa do que os números que você acabou de ver. Grande parte desses números se deve à sua defesa individual. Brown é excelente no 1 contra 1 e seus principais talentos estão nesse aspecto defensivo. Mas há muito mais que você precisa considerar, como sua defesa de ajuda, sua capacidade de fazer rotações e contestar um arremesso. Quais posições ele marca e como influencia arremessos no garrafão em maior volume. Brown é um ótimo defensor. Não me entenda mal, mas ele na verdade não contesta tantos arremessos assim durante uma partida. Jogadores de ala não sentem essa pressão, pois ela recai sobre os pivôs. Existe um ditado pouco reconhecido que ouvi: um jogador de perímetro marca um adversário, enquanto um pivô defende todo o time. Todo ataque moderno da NBA prioriza infiltrar no garrafão e fazer bandejas para pontuar de forma eficiente. Os Spurs, por exemplo, sinceramente não importa muito o quão bom o resto do time é na defesa. Com Wemby protegendo o garrafão e contestando quase todos os arremessos, sua defesa será de elite, independentemente do resto. Um grande pivô defensivo pode transformar um time inteiro na melhor defesa da liga sozinho. Um armador ou ala defensivo não consegue fazer isso. É difícil chamá-lo de melhor two-way ou compará-lo a Kawhi Leonard, pois as limitações ofensivas de Brown são mais claras e ele não tem o mesmo impacto defensivo sem a bola. Kawhi sempre foi elogiado por isso, principalmente ao fechar linhas de pass e ler o ataque. Meu Deus, que jogada! Leonard se joga para fazer a defesa. Kawhi é um defensor que aparece uma vez por geração. Wemby é um defensor que aparece uma vez por geração. Jaylen Brown é simplesmente um defensor muito bom. A visão sobre Jaylen Brown mudou bastante ao longo dos anos. No início, era certo que ele e Tatum cresceriam juntos como dupla do futuro. Mas, no auge da carreira, Tatum acelerou sua trajetória, corrigiu muitos defeitos e assumiu o papel de principal jogador. Por um motivo ou outro, Jaylen Brown não conseguiu diminuir a diferença e não deu o salto para alcançá-lo. Acho que dá para dizer que a temporada de 2026 era para ser o ano em que Brown conseguiria isso. Quando Tatum retornou da lesão e se destacou nos playoffs, ficou evidente que Jaylen Brown seria coadjuvante. A tensão entre ele e a diretoria se concentra em seu papel na franquia. Está claro que ele quer ser o principal jogador, mas após um ano se esforçando, o Boston Celtics ainda não o valoriza igual. Alguns relataram grande interesse em trocá-lo. Diante da insatisfação de Giannis no Bucks e possível saída, o Boston Celtics fez contato. Para isso, o preço seria o contrato de Jaylen Brown e provavelmente alguns outros ativos. Jake Fisher, especialista da NBA, fez a melhor declaração sobre a chance do Boston Celtics incluir Jaylen Brown em um pacote por Giannis. Citação: apesar dos riscos, se você quer ser campeão, esse é o tipo de decisão que se toma. Melhor pagar por um superastro do que por alguém que só atua bem nesse papel. É verdade, Brown, com todos os seus talentos, não é um superastro de fato. Só um cara que passou a carreira inteira tentando virar um superastro. Enfim, é isso, pessoal. Me digam o que acham de Jaylen Brown. O que vocês acham da primeira temporada oficial dele como principal opção? Vocês acham que ele foi melhor do que esperavam ou ficou dentro do esperado? E vocês imaginam ele se aposentando como jogador do Boston Celtics? Comentem o que acharam. Espero que tenham gostado do vídeo e, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!